E aí, meu querido e minha querida, após um breve hiato, também conhecido como recesso, estamos de volta para falar de um assunto que vem normalmente depois de estequiometria, ainda naquela parte de físico-química, que é o tema de soluções, tá bom? Tema esse que é muito importante para tudo que a gente vai fazer nessa vida, né? Desde o café que a gente toma de manhã para ficar na medida certa, até o medicamento que a gente toma na hora de dormir, para a gente não ficar virado. Beleza? Então, vou fazer uma sequência aqui de vídeos, uns 3 ou 4 talvez, terminar com uma boa lista de exercícios para que a gente saia daqui dominando conteúdo de soluções. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, meus queridos, algo muito importante da gente saber é que toda essa parte de soluções, de classificação saturada, insaturada, coeficiente. Antes da gente entrar nisso, vamos dar um passo atrás e entender que, na verdade, existe um tema macro, né? Soluções está dentro de um outro assunto. É justamente esse assunto aqui de dispersões, tá bom? Dispersão é um nome mais genérico que ele vai abranger justamente os sistemas em que a gente tem uma substância dispersa que vai estar disseminada, uma palavra um pouquinho mais rebuscada, mas que reflete bem o significado do que a gente está trabalhando. E a gente tem essa substância, esse disperso, disseminada em outra e a gente vai chamar de dispersante, né? Paralelo com soluto e solvente, tá bom? Só que palavras mais amplas. E tudo isso sob a forma de pequenas partículas. Só que ainda falando de pequenas partículas, a gente precisa fazer uma distinção muito importante, porque o tamanho dessa partícula vai gerar diferentes sistemas, tá bom? Então, a gente pode usar essa nossa reguinha aqui para definir três tipos de dispersões, tá bom? O que a gente vai estudar hoje são as soluções, são dispersões em que eu tenho partículas com tamanho inferior a 1 nanômetro, tá bom? Antes aqui do 1 nanômetro. E aí a gente tem soluções que muitos de vocês já conhecem. A gente tem a água, que eu posso colocar um pouquinho de sal ali junto. A gente tem o vinagre, que nada mais é do que aquele ácido acético em água, uma solução aquosa. A gente tem o colírio, que é uma solução oftalmológica, e aí dependendo do objetivo, vou ter vários componentes ali dentro, né? E a gente também tem o soro caseiro, que nada mais é do que água, sal e açúcar. A gente é químico, né? A gente fala um pouquinho melhor. Ao invés de sal, é o cloreto de sódio, e ao invés do açúcar, é a sacarose. Beleza? E aí, repara, se eu aumento um pouquinho de tamanho, se eu entro nesse intervalo de 1 a 1000 nanômetros, agora a gente já está falando de um outro tipo de dispersão, que são os coloides, tá bom? E por incrível que pareça, apesar do nome, são coisas que estão extremamente presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, acabou de bater aquele pratinho, filho. Vou logo na gelatina. Particularmente, maracujá. Não tem erro, tá bom? O que é a gelatina? Nada mais é do que um conjunto de macromoléculas proteínas que vão estar dispersas ali no meio, tá bom? A gente também tem quem? Maionese. Pô, um hambúrguerzinho? Pecado. Maionese vai ser o quê? Tem o óleo, tem o vinagre e tem a gema do ovo, tá bom? Pô, tô dirigindo na estrada. A gente tem neblina, que nada mais é do que partículas de água dispersas no ar atmosférico. E a gente também tem o sangue. E cara, o sangue, uma dispersão mega importante, né? Até trazendo um pouquinho da biologia, dentro do sangue, a gente tem várias substâncias ali dentro, né? A gente pode falar do plasma, que ele vai ter essencialmente ali sais, nutrientes, proteínas. A gente tem as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, que vão fazer todo o transporte de oxigênio pelo nosso corpo. A gente tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos de defesa, né? E a gente também tem as plaquetas, que vão atuar ali, interromper o sangramento, né? Atuar nesse tipo de situação. Perfeito? E aí, subindo mais um pouquinho, acima de 1000 nanômetros, a gente tem as suspensões,
tá bom? Que é quando eu tenho disperso sólido em um dispersante ou líquido ou gasoso, tá bom? Então, um exemplo muito tranquilo da gente perceber isso é o ar poluído, né? O ar com partículas suspensas nele, perfeito? E para vocês terem uma boa noção de por que que esse tamanho faz diferença, é justamente ele que vai definir o que vai ser uma dispersão homogênea e o que vai ser uma dispersão heterogênea. Lembrando que homogêneo é algo por igual, né? Quando eu falo que um bolo ficou homogêneo, ninguém fala isso, né? Mas tudo bem, é que o bolo ficou uniforme, né? Tá? Uma coisa só. Agora, quando eu falo que o bolo ficou heterogêneo, quem falar isso daí é maluco. É porque o bolo não ficou por inteiro. Eu consigo diferenciar duas partezinhas dele ali, né? Talvez uma mais queimada no fundo, outra o meio ficou muito clarinho. Então eu consigo fazer essa distinção. Então, a título de você se lembrar disso daqui, você pode se lembrar o seguinte, que as soluções vão ser as únicas dispersões homogêneas, tá bom? Todas as demais vão ser heterogêneas. Perfeito? Boa. Então agora, vamos entrar na parte de soluções de fato, tá bom? As soluções a gente pode ter três tipos, que estão conforme os estados da matéria. A gente pode ter as sólidas, as líquidas e as gasosas. Sólidas, a gente tem as ligas metálicas. Então, por exemplo, o latão nada mais é do que uma solução de zinco com cobre, né? Em que o zinco ele vai ser o meu soluto, ele vai estar numa porcentagem menor, e o cobre vai ser o meu solvente, tá bom? A gente tem os líquidos, posso retomar os mesmos exemplos: uma água com sal, uma água com álcool e até mesmo a gasolina, que é uma solução de hidrocarbonetos, né? A gente já sabe disso. A gente sabe disso, não esquece. E a gente tem as soluções gasosas, como é o próprio ar atmosférico, né? Na verdade, o O2 ele não está nem na maior parte da atmosfera. Ele é cerca de 20, 30% ali. Predomina quem? O gás nitrogênio, N2. Perfeito? E aí, quando a gente fala de classificação, a gente pode utilizar a natureza das partículas. E é algo muito natural de se pensar, né? Se eu tenho tipos de partículas diferentes, vai gerar soluções diferentes. Então, por exemplo, uma solução em que eu tenho substâncias moleculares, que não vão ter uma carga ali, né? Aliás, vão ter uma carga neutra, é diferente de uma substância iônica. A maneira como elas vão se relacionar é diferente, tá bom? E aí a gente pode falar também o quão solúvel vai ser o meu soluto. Nada mais é do que o quanto de soluto eu consigo colocar ali, dentro de uma mesma quantidade de solvente, tá bom? Então, normalmente, a gente vai trabalhar com soluções aquosas, né? Então, a gente vai falar de tantos gramas de soluto para 100 gramas de água. E já acabei falando do coeficiente, né? Mas não tem problema. A gente vai fazer a seguinte classificação. Insaturada vão ser as soluções que elas estão com uma quantidade de soluto inferior, muito pouca, né? E aí, a gente usa muito o termo de uma solução diluída ou uma solução concentrada, ainda vão estar valendo, tá bom? Quando eu estou começando a chegar próximo ali de um ponto de saturação, já vou explicar melhor o que é isso, a gente vai ter uma solução saturada, ponto de saturação, solução saturada. E eu posso ter com ou sem precipitado. E a gente pode ter uma terceira condição, que já é um caso um pouquinho mais particular, que ele precisa de um certo manejo para acontecer, e é uma solução super saturada, em que a gente vai ter uma quantidade de soluto que excede o limite de solubilidade, mas que ele ainda vai estar ali dentro. Bom, respira e vamos lá, vamos para o próximo. Agora sim, propriamente falando dele, a gente tem o coeficiente de solubilidade. Perfeito? Uma definição um pouquinho mais formal vai ser a quantidade máxima de soluto que vai poder ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente. E muito importante, repara, numa determinada temperatura. Então a gente já sabe que temperatura vai ser um fator que vai alterar o meu coeficiente de solubilidade, tá bom? E aí
vale lembrar também que a solubilidade ela vai mudar ligeiramente em função de outros fatores, né? Como a natureza do meu soluto, do meu solvente, a temperatura vai ser um deles, e a pressão vai ser um outro importantíssimo também. A depender da altura, da altitude que eu estou e a pressão do ar atmosférico em cima de mim, eu vou ter uma solubilidade diferente, tá bom? E aí, pensa só. Vamos pegar a relação entre coeficiente de solubilidade e temperatura. Se ela vai variar em função da temperatura, para cada temperatura eu tenho um valor diferente, eu consigo montar um gráfico dessa parada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma curva de solubilidade. O que a gente faz? A gente traça um eixo x de temperatura e um eixo y de coeficiente de solubilidade. Para cada temperatura, eu tenho um coeficiente. E assim por diante, tá bom? Então, vai ser o gráfico que mostra a variação do coeficiente em função da temperatura, certo? Isso é muito importante, porque conhecendo esse gráfico, ele já vai fornecer para a gente informações da solução que a gente está trabalhando. Ela vai ser saturada, insaturada, supersaturada. Vamos entender isso daí. Imagina o seguinte gráfico, tá bom? Já expliquei aqui os eixos e essa curva em laranja é a nossa curva de solubilidade, tá bom? Se a curva é a curva de solubilidade, quer dizer que ela está dizendo para gente que em determinada temperatura, por exemplo, esse ponto A aqui, nessa temperatura, eu consigo solubilizar essa quantidade de solvente. Vai ser um número, de fato, 40, 50 gramas para cada padrão de água, 100 gramas de água, 50 gramas de água. Aí tem que ficar esperto na quantidade. Perfeito? Então, sempre que eu estiver na curva, eu vou chamar isso daqui, esse ponto, de uma solução saturada. Beleza? O que acontece então se eu pegar uma reta aqui, passando pelo ponto A, e eu vou estabelecer um ponto abaixo da curva e um ponto acima da curva? Estar abaixo da curva, onde está aqui o meu ponto B, significa o quê? Que eu tenho uma quantidade menor de soluto do que eu consigo solubilizar. Eu tenho uma quantidade menor, então eu tenho uma solução, fala, o que você sabe? Você já falou aí, insaturada. Perfeito. Tá? E se eu tenho um ponto que ele está acima da minha curva, ele vai ter o quê? Uma quantidade de soluto maior do que eu consigo solubilizar. E aí, é importante a gente fazer a diferenciação. Se eu tenho uma quantidade maior de soluto do que eu consigo solubilizar, em condições normais, sem mexer em nada, eu vou formar o que a gente chama de corpo de fundo precipitado. O que é isso? Tudo o que passar do meu limite, ou seja, se o ponto A aqui é o meu limite, tudo que passar dele vai compor o meu corpo de fundo. Toda essa massa excedente vai precipitar, vai se acumular no fundo do meu recipiente, tá bom? Ou seja, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Perfeito? Agora, se eu tenho essa solução saturada com corpo de fundo, é o seguinte, se eu estou com mais soluto do que eu consigo solubilizar, eu estou com corpo de fundo. Mas aí a gente consegue partir para o ponto de supersaturação. Se eu fizer o seguinte, pego esse pontinho aqui, estou numa determinada temperatura, perfeito? Eu aumento a temperatura, jogo esse pontinho aqui para a direita. Se eu aumentar a temperatura, vai chegar um ponto em que eu vou atingir aqui a curva de solubilidade, em que tudo aquilo que estava no meu corpo de fundo agora vai se solubilizar. E aí o que acontece? Se eu deixar essa solução resfriar lentamente, e principalmente sem nenhuma perturbação mecânica, significa
eu lá enfiando o dedo para ver se o negócio está pronto, o que vai acontecer é que ao invés dessa massa excedente formar o corpo de fundo, ela vai permanecer solubilizada. Mas, se você for curioso e for lá enfiar o dedo ou dar um peteleco no copo, desestabilizou o sistema, precipita tudo de novo. Beleza? Então, repara o seguinte: tenho a minha curva. Se eu estou sobre a curva, tal qual o ponto A e o ponto D, tenho uma solução saturada. Perfeito. Se eu estou abaixo da curva, tenho uma solução insaturada. Não dissolvi, não solubilizei tanto quanto poderia. E se eu estou aqui em cima, no ponto C, via de regra, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, tá bom? E aí, vale a gente comentar o seguinte: vão existir dois tipos de curva de solubilidade, tá bom? A crescente e a decrescente. E isso já indica uma informação para gente. Se eu tiver uma curva crescente, quer dizer que quanto maior a temperatura, quanto mais energia eu forneço para esse sistema, mais solúvel é o meu soluto. E isso a gente chama de dissolução endotérmica, porque o meu sistema está absorvendo o calor, a energia. Agora, se eu tenho uma curva que ela decresce, quer dizer que eu estou numa situação de dissolução exotérmica, em que, conforme eu aumento a temperatura, a minha solubilidade diminui. E o meu sistema, ao invés de estar absorvendo, ele vai estar, portanto, liberando calor. Beleza? Minha gente, aqui a gente encerra essa primeira parte, tá bom? E logo em seguida já vamos entrar aqui com a parte de concentração de soluções. Beleza? Se eu conseguir explicar direitinho, se fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve e vamos para a próxima. Tô ficando esperto nisso, né? Vambora!